Olá, meu nome é Alexandre Henrique e irei iniciar as aulas 36 e 37 do curso de Química 2. Bom, nesta aula eu irei falar da solubilidade e da curva de solubilidade. Bom, na aula anterior eu falei dos coloides. Nesta aula irei começar um longo curso de soluções, onde a gente vai ver as soluções, as curvas de solubilidade. Depois a gente vai ver os tipos de concentrações que tem das soluções. E depois a gente vai começar os processos de misturas de soluções. Tem as misturas que ocorrem o processo de reação química e tem as misturas que só tem a diluição, que não ocorre o processo de reação química. Então, as soluções, como na aula anterior eu defini ela, as soluções são homogêneas. Então, sempre será uma mistura homogênea. Então, na aula anterior eu falei que tinha o dispersante e o disperso para os coloides. Já nas soluções não é mais dispersante e nem disperso na mistura. E sim vai ser o soluto. Quem é o soluto? O soluto sempre é quem está em menor quantidade. E vai ter o solvente. Quem é o solvente é sempre aquele que estiver em maior quantidade. Ok? Então, digamos que você tem um becker. Agora vamos entrar no processo de falar que se a solução, se a solução está saturada, insaturada ou se ela está supersaturada. Então vamos aqui para o primeiro processo. Digamos que você tem aqui um becker, e nesse becker você tem 100 gramas de água, 100 gramas de H2O, que seria, você sabe que a densidade da água é 1, portanto densidade é massa sobre volume. Se você tem 100 gramas e a densidade é 1, você tem que o volume é de 100 ml. Então, aqui em 100 gramas de água você vai ter 100 ml de água sempre, ok? Porque a densidade é igual a 1 para a água. Bom, aí você vem aqui nessa solução, nesse solvente de H2O, 100 gramas de água, e você coloca aqui um sal, o KNO3, o nitrato de potássio. E você coloca aqui 50 gramas. Quando você coloca 50 gramas, após um determinado tempo, você vai ter água, e o sal. Você sabe que todos os nitratos são solúveis, então você vai ter aqui uma concentração, né? Então você tem aqui o A, tem uma concentração aqui, tem uma concentração. Ok. Aí no segundo experimento, você tem aqui, você vem aqui em 100 gramas de água também e coloca nesse becker, você coloca 100 gramas de KNO3, de nitrato de potássio. Então aqui, nessa concentração B, você concorda que ela está mais concentrado do que a concentração A? Então aqui seria mais concentrado e aqui seria menos concentrado. Por quê? Porque você tem 50 gramas em 100 gramas de água. E aqui você tem 100 gramas de sal em 100 gramas de água. Então você concorda que ali está mais concentrado. Mas tem um terceiro exemplo. O terceiro exemplo é quando você coloca aqui, você coloca uma quantidade de sal. Por exemplo, você tem aqui um becker com 100 gramas de água. E aqui você coloca 120 gramas de KNO3. E o que acontece? Acontece que quando você mistura isso e deixa um pouco tempo parado, ocorre uma formação aqui de um precipitado. O que é esse precipitado? É o corpo de fundo.
Então isso quer dizer que 100 gramas diluiu, porque aqui 100 gramas não criou o corpo de fundo, e aqui 20 gramas seria desse precipitado. Então o que seria o precipitado? Então quando tem uma mistura que ocorre, que surge um corpo de fundo ou um precipitado, você fala que é uma solução muito concentrada, mas é uma solução saturada com corpo de fundo. Então seria uma solução concentrada, só mais concentrada, seria uma solução saturada com corpo de fundo. E aqui seria uma solução insaturada. Por que insaturada? Porque quando você colocou mais soluto na solução, você ainda conseguiu fazer a mistura homogênea. Então, no primeiro exemplo seria uma solução insaturada. No segundo exemplo, se percebe que se eu botou aqui, por exemplo, 101 gramas, 101 gramas. E isso aqui foi 1 grama de precipitado. Então, na solução B, você está com a solução saturada. Tá saturado. Qualquer coisa que você coloque ali vai virar corpo de fundo. Por quê? Porque as moléculas de água não conseguem mais solubilizar o sal que você coloque ali dentro. Então, tá uma solução saturada. Enquanto no terceiro caso, no terceiro exemplo, você também está com uma concentração saturada, mas você tem um corpo de fundo. Tem um processo em que você pega uma solução saturada e você deixa ela super saturada. Então vamos aqui analisar cada processo desse. Bom, digamos que você faça o seguinte, vou apagar aqui tudo. Esses foram os exemplos e agora a gente vai falar de cada solução. A saturada, a insaturada e a super saturada. E a saturada com corpo de fundo. Então você entendeu que aqui seria tem o soluto e o solvente. Então vamos agora para uma solução saturada. Como que seria uma solução insaturada? Então aqui uma solução primeiramente insaturada. Então a insaturada é quando o quê? É quando contém uma quantidade dissolvido menor do que a máxima. Contém uma quantidade de soluto dissolvido menor do que a quantidade máxima. Então, quando você a solução insaturada é quando você tem uma quantidade de soluto dissolvido menor do que a quantidade máxima. Vamos agora para a saturada. Saturada. A saturada é quando você contém a quantidade máxima de soluto dissolvido. Vamos para o exemplo da solução saturada. Digamos que ele tem que te fornecer isso. Ele fala que a solução ela pode ter de solubilidade 40 gramas de NaCl a 100 gramas de H2O. Sempre você tenta achar a unidade da solubilidade em 100 gramas de água. Muitas vezes ele fala assim, a solubilidade dessa solução é 40 gramas de um sal X
mas em 300 gramas de água, não, em 800 gramas de água. Você tem que transformar essa unidade em 100 gramas de água. Você tem que fazer assim, ó. Se 800 gramas de água, ele está solubilizando 40 gramas, então em 100 gramas vai solubilizar quanto? X. Então X vai ser, ó, 40 dividido por 800. Então aqui, ó, você vai ter 1 dividido por 20. Então você vai ter 0,01, não, 1 dividido por 20, 0,05. Então 0,05 gramas desse sal vai ser solubilizado em 100 gramas de água. Você sempre tem que achar a solubilidade por 100 gramas de água, nunca mais que isso. Então toda vez que ele te der uma solubilidade com a quantidade de água diferente de 100, você tem que necessariamente achar em 100 gramas de água a solubilidade. Então digamos que a solubilidade desse líquido, desse sistema, dessa mistura, aqui, ó, você vai ter aqui, ó, água, e digamos que você tem aqui, ó, 100 gramas de H2O. E você vai lá e coloca aqui, ó, 50 gramas. Então você vai lá e coloca aqui, ó, 50 gramas. 50 gramas de NaCl. O que você vai gerar? Bom, tem que dar sempre a temperatura, porque quando você aumenta a temperatura de um sistema, você aumenta a sua solubilidade. Então, em 20 graus Celsius, o que vai acontecer? Vai acontecer que 40 gramas desse sal vai se solubilizar, mas 10 gramas vai virar precipitado. Por quê? Porque você colocou mais soluto do que a solução suportava. Então você vai criar 10 gramas desse precipitado e 40 gramas vai estar solubilizado. Então isso aqui seria uma solução saturada com corpo de fundo. Mas, e se você pegasse aqui em 100 gramas de água e colocasse exatamente 40 gramas de sal? O que você ia fazer? Em 20 graus Celsius, você ia ter um becker transparente, homogêneo, falando que essa solução seria uma solução saturada. Por quê? Porque a quantidade de soluto está exatamente igual à quantidade máxima da solubilidade desse líquido. Então seria uma solução saturada. Bom, mas também tem um outro tipo de solução. Tem a insaturada, a saturada com corpo de fundo e a última seria a supersaturada. O que é a supersaturada? Se você tiver curiosidade mesmo de ver o que é uma supersaturada, você bota no YouTube uma solução supersaturada. Como que é essa solução aqui, ó? Supersaturada. Uma solução supersaturada é quando contém uma quantidade dissolvida maior que a quantidade máxima. Como é que você consegue isso? Bom, você só consegue isso, você só consegue uma solução supersaturada em um ambiente muito específico, com uma temperatura específica, com tudo específico. Por exemplo, você tem que a solubilidade de uma mistura seria aqui, ó, 50 gramas de NaCl a 100 gramas de água. Então, aí você vai lá, ok, isso aqui é 50 gramas, beleza. Aí você tem aqui um composto, ó, um becker com 100 gramas de água, e você coloca 60 gramas de sal, de NaCl.
Bom, o que era para acontecer? O que era para acontecer era a formação de um corpo de fundo, mas não. A uma temperatura específica e a um momento específico, você vai deixar esse becker, essa mistura totalmente dissolvida, sem corpo de fundo. Então aqui vai estar os 60 gramas em 100 gramas de água, sem corpo de fundo, mas tem uma temperatura específica. Mas tem uma observação. A observação é que esse sistema é completamente instável. É muito instável. É tão instável que se você bater, se você triscar assim, se você assoprar, esse sistema vai virar um saturado com corpo de fundo. Com os 10 gramas de corpo de fundo, porque a solubilidade é 50 gramas. Então vai ficar 10 gramas de NaCl como corpo de fundo. Por quê? Porque esse sistema aqui, ó, ele está super saturado. Ele é um sistema muito, mas muito instável. Então qualquer coisa aqui, qualquer agitação vai gerar o sistema saturado com corpo de fundo. Bom, um exemplo aqui, ó, de solução supersaturada é quando você olha para o céu e vai e vê um avião fazendo aquela nuvem. Aquela nuvem é o seguinte: o sistema estava supersaturado e quando o avião passa, ele mexe no sistema, ele acaba agitando o sistema. Aí o sistema, como estava supersaturado lá em alta altitude, vira rapidamente um precipitado. Aí você vê aquela nuvem. Aquilo não é fumaça do avião, não. Aquilo é porque é um sistema supersaturado. O avião passa por um sistema supersaturado e acaba agitando o sistema supersaturado. Quando você agita o sistema saturado, ele é instável, ele rapidamente gera um corpo de fundo e fica uma solução saturada. Então, o que você vê quando o avião passa é um corpo de fundo. Então, um exemplo seria os avião, ok? Isso aqui pode cair na prova, como perguntando por que forma aquela fumaça lá em altas altitudes. Então, é uma solução supersaturada em que o avião, quando passa, instabiliza aquele sistema e forma uma solução saturada com o corpo de fundo, e é o que você observa, são partículas de água. Bom, agora vou falar da última coisa, o último assunto desta aula. Nunca se esqueça, a solubilidade sempre tem que estar por 100 gramas de água. Se ele te der diferente de 100 gramas de água, você tem que achar a solubilidade por 100 gramas de água. Ele pode te dar a solubilidade assim, ó, a solubilidade de uma mistura é 40 gramas de um sal a 50 gramas de água. Não, você tem que pegar e falar que 40 gramas desse sal solubiliza em 50 gramas de água. Então, em 100 gramas de água, qual seria a solubilidade desse sal? Então, a solubilidade desse sal seria o dobro. Então, seria 80 gramas desse sal por 100 gramas de água. A solubilidade do sistema sempre tem que estar em 100 gramas de água, nunca diferente disso. Então, ele vai sempre jogar isso nos vestibulares. E nos exercícios, ele coloca a quantidade de água diferente de 100 gramas de água. Então, você sempre vai ter que encontrar em 100 gramas de água, a solubilidade em 100 gramas de água. Sempre, ok? Nunca se esqueça disso. Bom, vamos agora para a curva de solubilidade. Então, curva de solubilidade. Bom, aqui você vai ter um eixo cartesiano e no eixo Y você vai ter a quantidade de soluto. Então, o soluto seria em gramas, então soluto em gramas, E no eixo X você vai ter justamente a temperatura. Então, a quantidade de soluto sempre é em 100 gramas de água. Então, é soluto em gramas por 100 gramas de água. Sempre em 100 gramas de água. Sempre. A maior pegadinha das questões de curva de solubilidade e solubilidade é porque eles alteram esses 100 gramas de água. Eles dão uma solubilidade diferente em 100 gramas de água. Você sempre vai ter que converter para 100 gramas de água. Bom, imagine que você aqui tem a temperatura e aqui você tem o soluto.
Bom, em 100 gramas de água. Digamos que você tem aqui ó, dois gráficos diferentes. Você tem esse gráfico e você tem esse gráfico aqui. Ó, quando você... Aqui seria a temperatura, as temperaturas. Então aqui seria, por exemplo, 20 graus e aqui seria 100 graus. 100 graus Celsius. Bom, você percebe que nesse gráfico 1 e aqui seria o 2. No gráfico 1, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a solubilidade do gás. Então, ó, se aqui fosse a solubilidade de 10 gramas em 100 gramas de água. E aqui, ó, em 100 gramas. Então, você percebe que, ó, esse gráfico 1 aqui, ó, quando você tem uma temperatura de, aqui seria 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Então, aqui seria o 140, ó. E aqui seria o 130. Bom, quando você está, então, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Tudo em graus Celsius. Graus. Então, nesse gráfico aqui, ó, quando você está com uma temperatura de 20 graus, você solubiliza 10 gramas. Você tem uma solubilidade de 10 gramas. Aqui, ó, em 20 graus Celsius, você tem uma solubilidade de 10 gramas. Já quando esse gráfico, essa mistura, passa para, por exemplo, 100 graus, você tem uma solubilidade de 100 gramas. Então, o que esse gráfico está nos fornecendo? Você está nos fornecendo que, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a solubilidade. Portanto, ele quer dizer que o seguinte, que ocorre uma dissolução, uma dissolução ou uma dissolução endotérmica. Por quê? Porque quando você aumenta a temperatura endotérmica. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a solubilidade, porque aqui é solubilidade. Soluto em gramas por 100 gramas de água. E nesse gráfico 2? Nesse gráfico 2 você tem que a 20 graus Celsius você tinha uma solubilidade aqui ó, de 100 gramas. 100 gramas de soluto em 100 gramas de água. Mas quando você vai aumentando a temperatura, a solubilidade cai. Chega num ponto que quando você está a 100 graus, você só está solubilizando 10 gramas de água. Então em 2, você tem que quando você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade. O que é isso? É uma dissolução exotérmica. Então, quando você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade. Bom, o que é importante? É importante que isso aqui seria dissoluto em água. Mas você tem a solubilidade de gás em água. Quando você aqui é soluto em gramas. Mas e quando você tem a solubilidade em gás? Uma solubilidade de gás em água, quando você diminui a temperatura, você aumenta a solubilidade. Quer um exemplo? Um exemplo seria a Coca-Cola. Pega a Coca-Cola quente, abre ela, você escuta um barulho. Por quê? Porque o gás que estava dentro dela não estava dissolvido dentro do líquido, porque estava em uma alta temperatura. Portanto, a solubilidade do gás, quando você tem uma baixa temperatura, quando você tem uma alta temperatura, portanto, você vai ter uma baixa solubilidade do gás. E quando você tem uma baixa temperatura, você vai ter uma alta solubilidade. Então, quando você está com um refrigerante quente e você abre ele e sai aquela quantidade toda de gás, é por quê? Porque no gás é diferente de um soluto sólido. Por quê? No gás, quando você está com uma alta temperatura, o gás não consegue ficar dissolvido dentro do líquido. Por isso que quando o refrigerante está quente, ele faz ele libera tanto gás. Diferentemente quando o refrigerante está frio, né? Quando você pega aquele refrigerante frio e você abre, você nem escuta o barulho do gás. Por quê? Porque o gás vai estar tudo dissolvido dentro do refrigerante. Então é uma maravilha quando o refrigerante está geladinho, você sente o gás todo no líquido. Então quando você tem uma baixa temperatura em um líquido, você vai ter uma alta solubilidade do gás dentro do líquido. Se você tiver uma alta temperatura do líquido, você vai ter uma baixa solubilidade no líquido. Por que as pessoas vão nos países nórdicos
e olha um rio e o rio tá tão azulzinho. Por que o rio tá tão azulzinho? Porque o oxigênio terrestre e o oxigênio e o nitrogênio, o ar terrestre, acaba se dissociando ou dissolvendo mais no líquido frio. É justamente por causa disso que os rios são tão azuis em locais frios. Isso também ocorre isso no mar, mas tem um fator importante em rios e oceanos. Quando você aumenta a temperatura dos oceanos, o que acontece? Com o aumento de temperatura, você diminui a solubilidade do gás no oceano. Então, quando você está ocorrendo um processo de efeito estufa e está aumentando a temperatura do mundo, você acaba aumentando a temperatura também dos mares. Com o aumento da temperatura dos mares, você diminui a solubilidade dos gases. Então, você diminui a solubilidade do oxigênio dentro do sistema aquático. O que isso pode ocorrer? Morte dos organismos que vivem no mar. Por quê? Porque você está aumentando a temperatura média dos mares, portanto você está baixando a solubilidade dos gases. Então, quais são os gases importantes que tem que estar dissolvido nos mares? O oxigênio e o CO2. Então, quando você está aumentando muito a temperatura do sistema, de um mar, por exemplo, você acaba diminuindo a solubilidade desse gás e ele vai acabando saindo desse sistema e ficando na atmosfera. Portanto, você vai diminuir a concentração de oxigênio dentro do mar. Isso você pode matar todos os micro-organismos. Então, a solubilidade do gás em água é totalmente diferente da solubilidade de um gás em líquido. A solubilidade do gás em água seria uma dissolução inversa, né? Quando você diminui a temperatura, você aumenta a solubilidade. Seria exatamente uma dissolução exotérmica. Quando você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade. E quando você diminui a temperatura, você aumenta a solubilidade. Portanto, a solubilidade de um gás em água é uma dissolução exotérmica. Nunca se esqueça disso. Ou você se lembra do refrigerante, ou você se lembra do mar, ok? Do mar. Bom, a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!